Portanto, de acordo com o PNAD contínua, desemprego 5,6%. Ontem, o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou um outro dado. Mostrou que o Brasil registrou a criação de 1.279.000 empregos com carteira assinada em todo o ano de 2025. O menor resultado desde 2020, foi o ano da pandemia, quando houve o fechamento de vagas formais. Para tentar destrinchar esses dois números e a gente compreender um pouco melhor de como está o mercado de trabalho e o que impacta esse mercado de trabalho, nós convidamos para conversar conosco aqui no Jornal da CBN o economista Vinícius Pinheiro, que é diretor do escritório da Organização Internacional do Trabalho para o Brasil. Vinícius Pinheiro, muito obrigado pela sua gentileza de ter aceitado o nosso convite. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Cássia. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes da CBN. É um prazer estar com vocês. Bom dia. Nós trabalhamos aqui com dois números, o mais recente aqui, PNAD contínua, de 5,6%, olhando da criação de emprego, que é o do Ministério do Trabalho, mostrando a criação de 1.279.000 empregos. Eu queria que o senhor nos ajudasse a compreender esse cenário. Não, sem dúvida. O dado do IBGE, que é baseado na PNAD contínua, é um dado de amostragem, né? E é um dado que abrange todo o universo do mercado de trabalho, né? Conforme mencionado, o Brasil ele tem hoje cerca de 102 milhões de pessoas na população ocupada. Isso se divide entre emprego formal, emprego com carteira assinada, emprego sem carteira, trabalhadores autônomos, empresários. Enquanto que o dado do Ministério do Trabalho é um dado que contempla todo o universo, né? O dado do chamado novo CAGED, mas ele é restrito ao emprego formal, né? Então, o emprego formal é emprego seletista, né? Emprego com carteira assinada, que é de cerca de 48 milhões de pessoas, né? Então, é um dado que se refere a 50%, né, do universo total, né? Então, é importante a leitura dos dois dados, né? Porque o dado do IBGE é mais abrangente, né, apesar de ser baseado em amostragem, mas o dado do Ministério ele serve de termômetro porque ele vê emprego com carteira, né, o que dá também uma visão muito clara de como evolui não somente a quantidade do emprego, mas também a qualidade do emprego, né, porque se o desemprego diminui, por exemplo, né, e o mercado formal ele está absorvendo menos, ele está absorvendo de maneira desacelerada, isso quer dizer que, ok, estamos bem talvez em quantidade, mas talvez perdendo um pouco em qualidade. Eu ia perguntar justamente isso. Considerando os dois índices, como é possível classificar a atual situação do mercado de trabalho aqui no Brasil? Olha, primeiro, em relação aos dados divulgados ontem, né, do Ministério do Trabalho, claramente se vê uma desaceleração em relação à criação de empregos formais, né? Não quer dizer que houve uma diminuição, né? Na verdade, na última série histórica, houve diminuição do estoque, né? O saldo negativo, somente no ano 2020, né? Que foi o ano da pandemia, e antes, né? Por outra metodologia, nos anos de 2015 e 2016, foram os anos da crise econômica. Então, o Brasil ele tem gerado, né, sucessivamente empregos formais, tá? Mas nesse ano, né, foram 1,27 milhão, ele gerou em menor quantidade que foi no passado, por exemplo, foi 1,7 milhão. Então há uma desaceleração, né, que foi provocada, em especial, pelos desligamentos no mês de dezembro, né? O que acontece no mês de dezembro? Você tem efeito de sazonalidade, né, que no comércio, por exemplo, muitas pessoas são, infelizmente, desligadas, né, porque eles foram contratados ali no final das festas de fim de ano. Na agricultura, né, você tem ciclos, né, agropecuários, né, épocas de entre safra, né, que também coincide, né, a construção civil também dá uma parada no final de ano. Então, há um número muito grande de desligamentos, né? E o ano de desligamentos do mês de dezembro foi recorde, né, foi acima de 650 mil. Né? Então, isso tem um impacto brutal, né, sobre o que está acontecendo no mercado, no mercado formal. É claro que parte desses desligamentos podem né, as pessoas que saíram da formalidade podem entrar no emprego informal, né, pode trabalhar como autônomo. Tá? Então, eu acho que isso aí faz com que o dado do generalizado IBGE se mantenha constante, ou seja, a taxa de desemprego de 5,6, ela já tinha sido observada, na verdade, no trimestre anterior. Né? Então, é uma economia resiliente, tá? Mas está mostrando um processo de
passando por um processo, né, de desaceleração. O governo ontem, através do Ministério do Trabalho, ao justificar essa velocidade menor no crescimento, apontou o dedo para a questão dos juros. São os juros no país que têm impactado esse mercado? Olha, sem dúvida, a política monetária, né, ela tem um impacto direto sobre o setor produtivo, né? E se nós vemos, por exemplo, os setores que mais frustraram, né, em relação ao crescimento do emprego, aí está a indústria, né? A indústria, em geral, enquanto o crescimento do emprego foi de cerca de 2,6% no ano passado, no setor mercado formal, a indústria cresceu 1,6%, né? 2,3%, perdão, em geral, 1,6% indústria. Então, isso significa que é um problema de liquidez, né, que pode estar atribuído, né, à questão da política monetária, mas também a vários outros aspectos institucionais, né, e, inclusive incertezas, né, em relação ao investimento, né. Se comparamos isso, por exemplo, com o cenário que está acontecendo no resto do mundo, também há uma certa tendência à estagnação e desaceleração do crescimento, né, explicado por fatores geopolíticos, né, por fatores relacionados à incerteza no investimento. E para a gente finalizar aqui, pelo menos da minha parte, se os juros têm essa importância nesse mercado, considerando que existe toda uma expectativa, já que a partir da próxima reunião do Copom a gente entre num ciclo de redução, a gente vai poder observar um reflexo imediato no emprego aqui no Brasil? Não, o reflexo não é imediato, né, porque a partir do momento em que há uma sinalização, né, em termos de política monetária, de política de juros, né, até que isso afete a decisão de investimento e até que a decisão de investimento se transforme em investimento, até que o investimento se transforme em emprego, há um delay, né, há um período aí que pode ser 6 meses, 7 meses, 8 meses. Então, não é imediato, né? Há sim um efeito imediato sobre a decisão do investimento, mas até que essa se traduza, né, em emprego, aí é um gap aí que pode ser de 3, 6 até 8 meses, né? Vinícius Pinheiro, muito obrigado pela sua análise e sua explicação aqui para a gente compreender esses dados também e enxergar melhor o cenário do mercado de trabalho no Brasil nesse instante. Muito obrigado e um bom dia. Muito obrigado, bom dia, bom fim de semana. Bom dia. Vinícius Pinheiro é economista, diretor do escritório da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, para o Brasil, e conversou com você. Agora que são 9 horas e 18 minutos.